Oi, gente linda aqui do meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. E você que é novo e ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui pra vocês. E também me sigam lá no meu Instagram, minha diretora vai deixar o IG aqui pra vocês, porque lá também tem conteúdos super legais também. E hoje nós vamos iniciar o nosso último episódio da nossa série mais linda que eu amei gravar, dos frutos do Espírito Santo. E no episódio de hoje, o 9º episódio, nós vamos falar sobre domínio próprio. Sim, gente, domínio próprio, uma das coisas mais difíceis que eu encarei, né? Durante esse meu processo de conversão, de encontro com Deus, foi uma das coisas mais difíceis, mas que Deus mais usou a sua graça para me ajudar, né? Nós lutarmos todos os dias em relação às nossas concupiscências, nossos desejos mais profundos, mais intensos, é muito difícil. Os nossos vícios, os desejos da carne, do pensamento, das nossas atitudes. E para falar um pouco mais sobre isso, eu escolhi 4 passagens na Bíblia para falar sobre algumas coisas que a gente tem que ter muito domínio próprio mesmo para poder estar lidando, né, e com a ajuda do Espírito Santo, né, porque sem ele a gente não consegue fazer absolutamente nada. A primeira palavra, ela tá lá em Provérbios, tá, gente, no capítulo 10, no versículo 19. No muito falar, não faltará o pecado, ao passo que é muito prudente quem modera os lábios. Gente, as nossas palavras, elas têm um poder que a gente não tem ideia do quanto isso pode prejudicar a nós mesmos e aos outros que estão ao nosso redor. Muitas das vezes a gente fala coisas sem pensar, a gente, nos momentos assim, daquele calor todo das brigas, das situações difíceis, né? A primeira coisa que a gente faz é botar pra fora aquilo tudo que tá aqui dentro, né? É aquela famosa frase que diz que a boca fala daquilo que o coração tá cheio, né? E em momentos calorosos, né, a gente acaba falando muitas coisas que estão presas, que diante de momentos mais tranquilos a gente acaba segurando, né? Mas em momentos fervorosos, como momentos de briga, a gente acaba falando coisas e que a gente pode se arrepender depois. Então, o domínio próprio em relação ao nosso falar é muito importante. A gente precisa dessa sabedoria para poder aprender a lidar, sabe? Porque no falar não faltará pecado de fato, né? Porque a gente fala as coisas sem pensar, a gente peca muito através, né? Por isso que a gente tem 2 olhos para ver mais, 2 ouvidos para poder escutar mais e apenas uma boca, né? Para a gente poder falar menos e escutar mais, né? Observar mais, né? Porque por aqui, gente, a gente pode magoar muitas pessoas, nós podemos nos magoar muito. Então, e muitas das vezes quando a gente silencia em momentos de briga, que a gente não fala, nos momentos aquilo que a gente quer, porque é difícil a gente controlar, né? A gente tá com vontade de falar, né? E junto vem a paciência também, não é mesmo? Um dos frutos do Espírito Santo. E a gente poder ir e silenciar em determinados momentos é sempre bom durante uma briga. Isso evita muitas coisas, não é mesmo? Outra passagem que é muito bacana também, gente, ela tá lá em Provérbios também. Provérbios é um livro muito bom. Se você ainda não leu, leia, porque vale muito a pena. É bastante sábio as palavras. A outra parte está, né, no Provérbios 23, nos versículos 20 e 21. Aqui a gente fala um pouquinho sobre os nossos desejos, né, do comer, né, os nossos desejos em relação à comida, né, porque é muito difícil também. Eu encontrei muita dificuldade. Eu já falei para vocês aqui sobre o meu jejum de Daniel que eu fiz, não em prol de simplesmente, eu quero emagrecer, vou fazer um jejum de Daniel. Não, mas simplesmente pelo fato de que eu tinha vícios, né?
no comer. Era desregrado o meu alimentar. E eu descontava a maioria das coisas na comida. Então, muitas das vezes, a gente se transforma no pecado da gula, porque a gente não tem controle, a gente não tem domínio próprio. E depois que eu fiz, eu não tinha domínio próprio em relação a mim, em relação à comida. Eu era completamente desregrada. Tipo, eu comprava várias caixas de bis e comia tudo no mesmo dia. Enquanto eu não via o fim, eu não parava de comer. Então, isso se torna um pecado, de certa forma, da gula. E aqui em Provérbios 23, no versículo 20 e 21, diz: não te encontres nos banquetes dos beberrões, nem nas comilanças de carne, pois bêbados e comilões se arruinarão, e a sonolência se cobrirá de trapos. Aqui nos diz, gente, que muitas das vezes a gente tá lá nos banquetes da vida, né? A vida, o mundo nos oferece, nos proporciona muitas coisas, né? No alimentar, no beber. Eu também tinha um sério problema com a bebida, sabe? Enquanto não via o fim, não parava. Então, assim, são essas concupiscências mesmo. São esses desejos incontroláveis que a gente não consegue, sabe, controlar, dizer não, chega agora, parou, chegou no limite. Tanto com a comida, tanto com a bebida. Eu era muito assim. Então, gente, não é impossível você parar com uma gula, não é impossível você parar com a bebida, com a graça de Deus, com essa força do Espírito Santo, com esse batismo, com os frutos do Espírito Santo. Nós conseguimos sim, sabe, nos livrar dessas concupiscências, desses desejos e ter um domínio próprio. Hoje eu posso dizer, eu tenho domínio próprio em relação à comida. Beber eu não bebo mais mesmo. E porque eu tô fazendo tratamento, como eu já disse pra vocês, da ansiedade, né? Mas quando eu estava bebendo, era assim, uma tacinha de vinho, ou então um drink pra mim já era o suficiente. Antigamente não, enquanto eu não via fim eu não parava. Da mesma forma, comida. As pessoas me perguntam, nossa, mas como você consegue ter esse domínio de ver todo mundo comendo um monte de delícias? Eu não consigo parar de comer, eu não vou ser feliz se eu não comer. Gente, a gente não é feliz sem Deus. Agora, de resto, tá ok, a gente pode ficar sem. Eu não tenho isso mais, graças a Deus eu tenho um domínio muito grande em relação a essas áreas da minha vida, graças ao domínio próprio do Espírito Santo. A próxima, ela está vamos lá, em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26 ao 27. Nós vamos falar aqui um pouco sobre o domínio sobre a ira, né? Sobre a raiva, nos momentos, né, que a gente já não tá aguentando mais e tá bravo com aquela pessoa no trânsito, no trabalho, na família, com os filhos, com o marido, com o namorado, com os irmãos. E aqui nos diz: podeis irar-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira e não deis lugar ao diabo. Porque, gente, quando a gente se deixa dominar pela ira, pela raiva, não tem mais volta. É ladeira abaixo. E o diabo ama a raiva, a pessoa que tá cheia de ódio no coração. Aí que desanda tudo. Então, assim, esse domínio sobre a nossa ira, eu sei que é muito difícil. Esse é um dos mais difíceis. Graças a Deus, eu posso dizer pra vocês que eu me irava demais, eu era totalmente impaciente. Qualquer coisinha me irritava, qualquer coisinha eu já tava, e a gente peca também ao falar, e aí a gente fala muitas coisas pra outra pessoa, a gente ira, a gente quer partir pra agressão física. Então, assim, o controle da ira é muito importante, o autodomínio em momentos de... Eu sei que é difícil, gente. Imagina só alguém bater em você e você não se irar. Ou alguém fizer alguma coisa com seu filho ou com você mesmo, você não conseguir querer retribuir isso com toda a raiva, querer partir para agressão física. É muito difícil. Eu não vou dizer para vocês que é fácil a gente ver uma injustiça ou alguém
nos dando totalmente, gratuitamente, uma raiva, ódio, e a gente conseguir manter esse domínio em não responder a pessoa, esse domínio em não brigar e simplesmente se retirar. O nosso ego às vezes fala um pouco alto também, né? O nosso orgulho. Eu não vou deixar ele falar aquilo pra mim, não. Eu tenho que devolver, eu tenho que mostrar pra ele que eu também sou forte, eu também sei fazer as coisas. Mas não é bem assim, gente. Então que nós possamos também dominar a ira, a raiva em nós também. E a última palavra, né, tá lá em 1 Tessalonicenses, tá? No capítulo 4, do versículo 3 ao 5. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os desejos da carne, né? Que quando nós estamos no mundo é um tanto quanto difícil controlar, mas não é impossível. Quando a gente vive no Espírito, a gente dá a nossa vida pro Espírito, para Deus, a gente deixa a nossa carne de lado. Eu, outro dia, em uma sessão com a minha psicóloga, eu falei para ela, eu não sou mais carne, eu sou espírito e eu quero continuar sendo espírito, sim, porque é a melhor coisa. E essa palavra aqui, eu gosto muito dela. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba, cada um de vós, viver seu matrimônio com santidade e honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os gentios que não conhecem a Deus. Nós nos deixamos muitas das vezes nos levar pelas paixões, né? Não só as paixões da carne em si, mas as paixões pelos bens materiais, as paixões em querer comprar, em querer satisfazer a nossa carne. Eu ando vivendo um momento que eu estou pecando em relação ao domínio próprio no quesito bens materiais, em comprar coisas, gente. É a minha experiência aqui. Vocês sabem que eu gosto de falar sobre as minhas experiências. Eu estou vivendo um momento totalmente desregulada nas comprinhas de roupa, de sapato, de bolsa, de tudo. Totalmente sem controle. Então, a gente tem que observar isso. E isso acaba, que Deus, quando a gente está na presença e na graça dele, ele acaba incomodando a gente, né? Ele vai incomodando. Isso aí tá errado. Não tá legal isso que você tá fazendo. Vamos diminuir, porque de fato todo excesso esconde uma falta. Então a gente tem que estar observando as nossas atitudes, no que as nossas paixões estão nos levando, de fato o nosso corpo, o nosso pensar, até mesmo, gente, o olhar. A gente peca, começa aqui, ó, no olhar. A gente olha alguma coisa e isso vem pro pensamento, e esse pensamento vai criando, né? E aí a gente vai e concretiza. Da mesma forma sou eu, que eu olho, vamos dizer, um exemplo bem bobo, né? Eu, por exemplo, olhei essa Bíblia lá na loja. Eu olhei para ela, começou no olhar. Vocês estão vendo que as nossas concupiscências começam aqui. Aí vai para minha cabeça. Não, mas eu preciso dessa Bíblia. Não, mas eu já tenho uma Bíblia. Ai, mas aquela é tão linda. Acho que eu vou comprar. Aí a gente começa a criar isso na nossa cabeça, a gente vai alimentando isso aqui dentro. E quando a gente vê, a gente fez o quê? Comprou. Muitas das vezes a gente precisava de outra Bíblia, eu no caso, com o exemplo que eu tô dando hoje. Não. Só que esse desejo, a gente deixa esse desejo ir mais forte. Da mesma forma, os prazeres sexuais, gente. O nosso corpo, nós somos seres humanos. Mas nós temos que nos guardar em santidade. Eu estou vivendo um momento de santidade muito lindo na minha vida. E eu tenho amado viver isso, porque meu amor todo, a minha carência toda, aquilo tudo que eu tinha, né, desregulado, já falei também um vídeo aqui pra vocês, que eu tinha minha sexualidade muito desregrada, vivi um relacionamento que não era santo, mas de fato eu vivia muito no mundo. Então, e hoje eu não quero mais isso, sabe? Então eu acho que a gente tem que guardar, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E eu pretendo sim algum dia viver um relacionamento santo, sabe? E não sei se vai ser fácil, creio que não, acho, mas que Deus prepara a gente para o que a gente deseja e principalmente se nós buscamos a santidade, que é o que Ele quer para cada um de nós. Então Ele com certeza vai capacitar a gente para viver isso, né? E eu tinha isso muito, né? Esse apetite, né? Tanto sexual, tanto na comida, tanto na bebida,
tanto na questão agora que eu estou um pouco desregulada. E assim, gente, todas as vezes que vocês não conseguirem controlar algum apetite de vocês, sendo ele qualquer desejo de vocês, tanto sendo carnal, em pensamentos, vocês podem simplesmente entregar a Deus e fazer um jejum, porque vale muito a pena, gente, fazer um jejum para a gente poder alcançar uma graça. E eu tenho certeza que Deus quer que você se santifique. Então, de fato, que você hoje, se você tiver vontade, não, peraí, que isso que eu tô vivendo hoje não tá certo, não tá legal, eu não quero isso pra minha vida. Porque, de certa forma, gente, Deus, todas as vezes que a gente estiver fazendo alguma coisa que não é do agrado dele, o Espírito Santo vai te incomodar. Não adianta, ele vai incomodar, mas ele incomoda mesmo, até você parar. Tanto é que ele vem me incomodando diante dessa situação que eu ando vivendo. E eu vou fazer, sim, um propósito com ele, vou fazer um jejum, sabe? Porque eu quero viver a santidade. Eu quero agradar a Deus e não acho normal eu estar me deixando levar pelos meus desejos. Então, que nós possamos hoje olhar para os nossos desejos e entender se eles são desejos nossos carnais, que vão nos levar ao pecado, ou se eles são desejos de Deus. Que nós possamos pensar sobre isso hoje. E se você não está conseguindo, faça assim como eu, um propósito, um jejum, porque eu sei que Deus vai te ajudar e Ele vai, pode ter certeza disso, para que você possa simplesmente deixar essas concupiscências de lado e deixar só que o desejo de Deus faça parte do teu coração e não só os desejos da carne, os desejos do mundo dominarem você. Porque o inimigo, ele quer isso, ele quer que a gente seja dominada pelos nossos desejos carnais, mas não é isso que Deus quer. Ele quer que nós alcancemos a santidade. E, gente, a santidade, sim, é para todos nós, tá bom? Vamos conseguir ser santos na presença e na graça de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso último episódio dessa série linda. Eu amei gravar, tá? E que nós possamos deixar que os frutos do Espírito Santo dominem todo o nosso ser. Que nós possamos ser espíritos e cada vez mais ser menos carne. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.